A Apollo 12 repetiu a missão da Apollo 11, chegar e voltar da Lua com segurança. Os astronautas que embarcaram nessa missão voltaram para casa com histórias de sucesso. E é a história de um deles que nós vamos te contar hoje. Será que Charles Conrad Jr. seria do Maratá? Será que já temos outro brasileiro que foi ao espaço? Oferecimento Engemas Engenharia e Jeans Story Moda Sustentável. Com mais de 30 anos de história, a farmácia Rodocentro oferece uma enorme linha de medicamentos, produtos de higiene, cosméticos, perfumaria e itens alimentícios. Em sua nova, moderna e ampla unidade, a Rodocentro acolhe seus clientes com muito mais conforto. Rodocentro, 30 anos de história. Tecnologia e amor pelos pets fazem da clínica Sigla e Narciso referência na região. O espaço oferece banho e tosa, além de cirurgias, internamento, vacinação e hemograma animal. Sigla e Narciso é veterinária e atende em São Cristóvão há 12 anos. A Crivita é o primeiro centro de vacinas da região, um espaço moderno e inovador no coração de Porto União. Na clínica você encontra vacinas do calendário do Ministério da Saúde, além de uma cartela ampla de outros imunizantes. Crivita é sinônimo de segurança e qualidade em vacinação. Soft News, uma empresa especializada em consultoria, implantação e desenvolvimento de sistemas que é referência na área de tecnologia de informação no Vale do Iguaçu, oferecendo serviços de distribuição, financeiro, controladoria e manufatura. Vem para Soft News Soluções em Sistemas. Estasiac Assessoria Empresarial, uma empresa de prestação de serviços contábeis, registrada no Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina e do Paraná, atendendo toda a classe empresarial da região. Conheça a linha de serviços da Estasiac e tenha o controle sobre as melhores decisões para a sua empresa. A Apollo 12 foi lançada em novembro de 69, levando dentro dela Charles Conrad, Alan Bean e Richard Gordon. Charles Conrad, inclusive, chefiou a missão na ocasião, e ele teria nascido no Maratá. É essa história que nós viemos descobrir. Para quem defende a história no Vale do Iguaçu, não há dúvida sobre a nacionalidade de Charles Conrad. Ele era brasileiro, catarinense, natural da pacata localidade do Maratá. Já na época da decolagem, a imprensa nacional e local havia dado essa versão. O jornalista Ivo Dolinski acompanhou algumas equipes de reportagem que vieram até aqui nesta época. Naquele tempo, Mari, hoje a realidade com relação a jornais é muito diferente de 50, mais de meio século passados. Nós tínhamos aqui o jornal a Gazeta do Povo, o jornal A Notícia de Joinville, o jornal A Notícia ainda não existia. E outro jornal que tinha bastante influência aqui na região era o jornal Estado do Paraná. E cada jornal desse tinha um correspondente. Eu, por exemplo, era correspondente do jornal Gazeta do Povo e do jornal A Notícia de Joinville. E tinha um outro correspondente do jornal Estado do Paraná, que não existe mais hoje. E esse correspondente publicou um tópicozinho no jornal Estado do Paraná, sobre essa informação de que esse Charles Conrad era o astronauta. Então tudo começou com essa nota? Com essa nota, no jornal Estado do Paraná. Um parágrafo, uma notinha, um tópicozinho naquela coluna que aquele correspondente... Mudou tudo. Daí o jornal já mandou uma equipe para cá. Olha só. Aí já veio outra equipe, daí saiu uma matéria mais extensa no jornal Estado do Paraná. Aí já vieram para cá o jornal Estado de São Paulo, e fez uma reportagem bem técnica, não muito assim consistente, contundente com relação à possibilidade desse Charles realmente
fosse o astronauta. Aí já veio a revista Manchete. Naquele tempo tinha a TV Manchete, a revista Manchete, era a revista top, né? A Veja também veio. Só que a Veja não foi muito delicada conosco. Eu não gosto nem de falar, né? Eles tiraram um tremendo sarro da nossa cara, né? Eu até fiquei meio humilhado, né? E essa história, seu Ivo, quanto tempo durou essa bagunça, digamos assim, em torno dessa versão de que o astronauta seria daqui? Foram meses? Foram semanas? Não, mas foi durante muitos anos. Foram anos assim? Foram anos. Aí tem pessoas que começaram a acreditar, a insistir que realmente o Charles Conrad, que nasceu aqui, era o astronauta. Era mesmo? Uhum. Mas tem alguns detalhes, Mariana, que é preciso a gente restabelecer. Uhum. Primeiro, o Charles Conrad, que nasceu aqui, o nome do pai dele era Joseph Conrad. Então não poderia ser o astronauta. E o pai e o astronauta era Charles Conrad Jr. Consequentemente, o pai tinha que ser Charles. E o Charles Conrad Jr., o astronauta, nasceu na Filadélfia, em 1930. E o nosso, eu não sei exatamente que ano nasceu aqui. Pois é. Eu imagino que também foi mais ou menos nos anos 30 ou 31. Eu levantei uma outra versão também, que o nosso, Conrad, seria um mecânico. É isso. Um mecânico, né? Aí os anos foram se passando, né? Inclusive o prefeito da época, o Dr. Vitor Buch Filho, já falecido. Não sei se você chegou a conhecer ele. Vitinho. O Dr. Vitinho. Ele é muito maneiroso, muito jeitoso, e como a família Remer era, evidentemente, em bloco eleitores dele, ele nunca se posicionou contra, nem a favor, muito pelo contrário, mais a favor do que contra, né? O astronauta é do Maratá ou não, então, seu Ivo? Bom, eu gostaria muito que fosse. Eu gostaria que fosse. Que nós tivéssemos uma praça aí com o nome dele, com um busto dele. Com uma lua, uma bandeira de Portunhão fincada lá? Uma bandeira de Santa Catarina, uma do Brasil, uma de Santa Catarina, outra de Portunhão, outra dos Estados Unidos. Como aqui, essa praça, né? Você já pensou? Mas essa... Fica o mistério. A verdade é a seguinte... O mistério é bonito também, né? A verdade é a seguinte, eu me diverti, eu aprendi, e uma coisa muito importante, Porto União se projetou nacionalmente num período em que os meios de comunicação eram restritos. Ninguém sabe ao certo como a confusão começou. O fato é que existiu uma família Conrad no Maratá e alguns parentes ainda vivem na comunidade. Segundo o que a gente apurou, pertencia a esta família do astronauta a senhora Anne Remy, casada com Joseph Conrad. Eles tiveram 2 filhos, a dona Erna Ana e o Charles, nascido em 2 de julho de 1930. A Erna chegou a ser registrada no cartório de Portunhão, só que a família se mudou para os Estados Unidos meses depois do nascimento do Charles, e ele teria sido registrado por lá. No Maratá, encontramos a dona Leopoldina. Veja o que ela conta sobre essa história. Dona Leopoldina, ela que foi vizinha aqui do padrinho do astronauta. Sim. O que a senhora sabe dessa história do astronauta do Maratá? Essa comunidade tão bonita aí de 100 anos, né? Conte pra nós, dona Leopoldina. Bom, do astronauta, daí eles conheciam eles também tudo, os velhos, o vovô deles, os velhos Rema, né? E o Joseph, pai do Charlie, né? O Charlie, né? O Carlos, filho do Rema, também é Charlie, Charlie, chamavam ele de Charlie. Os Remas seriam padrinhos, é isso? Sim. Do Conrad? Sim. Do Charles Conrad? Tio e padrinho, olha só. Sim. E a senhora é vizinha de terreno aqui deles, isso? Sim, a divisa, a cerca que passa lá, quer dizer, a divisa está 1 metro para lá, a cerca está
não está bem na divisa, tá 1 metro para cá. A mãe me disse, a cerca lá na divisa tá 1 metro para cá da divisa, ali. Enfim, vizinhos. Vizinhos. Sim. O que a senhora sabe dessa história do astronauta? Será que ele era daqui mesmo? O que a senhora acha? Sempre vinha as coisas, daí veio um lenço, quando as meninas eram novas ainda, o Charlie, veio um lenço de lá que eles mandaram com a ponte de São Francisco, né? Dos Estados Unidos? Sim. Veio de lá? É, e daí eles estavam, e quem vai usar? Eu vou usar, Charlie e a Maria. E depois, o que eu sei daí, depois, quando ele entrou, veio a última notícia, que entrou na NASA, depois não veio mais notícia. Como é que começou todo esse mistério, né? Alguns dizem que ele é daqui, outros não. O americano não deixou mais passar a notícia. A NASA proibiu também, né? Depois que ele entrou na NASA, eles não tinham mais notícia também. Olha só. E tem aquela confusão, né? Que Conrad, que é meio americano, alemão é com K, o alemão é com K, sobrenome daí Conrad. E o americano dele tá com C, né? Americano é com C. É. Daí tinha aquela confusão. Um erro de grafia ali eles que não queriam admitir, né? Que ele fosse brasileiro. A senhora tem certeza que o astronauta nasceu aqui do lado? Sim. A dona Maria Weber Reger era babá dele. Olha só. Até quando a Alex ia na aula, daí ele tinha que fazer uma entrevista lá na Maria Reger, né? Lá no 13, quando está morando lá. A mãe da Irma. E ela era babá dele. O que a senhora acha dessa história do astronauta do Maratá? A senhora como moradora aqui da comunidade. Para mim é uma coisa grande, né? Ele é daqui. Ele nasceu ali embaixo, daí... O nome disso lá era Marienthal. Mas que existiu, que a mãe conheceu, o pai conheceu. Seria mais ou menos nessa região, aqui na localidade do Maratá, que o astronauta Charles Conrad teria nascido. A gente vai continuar apurando essa história e entender os detalhes de tudo isso. Aqui no Maratá, nem todo mundo gosta de falar muito sobre essa história. Mas quem fala, acredita, de pé junto, que o astronauta que foi à Lua na Apollo 12 nasceu sim no Maratá. Leônidas Reisdorfer é natural do Maratá. Ele fica um tanto receoso de contar mais. Mas veja o que ele diz sobre tudo isso. Ouvi falar. O que o senhor ouviu falar? O que as pessoas falavam, né? Depois que apareceu no jornal. Porque antes nós não sabia de nada. O que a história fala é que nasceu aqui, mas certeza eu não posso dar nenhuma, né? A família Conrad morava aqui? O senhor tem registro ou informação disso? Eu não. Os antigos aqui do Maratá que contavam isso, a dona Elza Scherem, né? Que eles moravam, que tinha uma fábrica, né? Mas eu mesmo não posso dizer nada. O senhor particularmente acredita que o astronauta da Apollo 12, né, teria nascido aqui no Maratá? Eu não sei. Irene Weber é uma amiga querida, muito fã das histórias do Maratá. Ela já esteve comigo nas aventuras do tal astronauta lá em 2006. Novamente, ela me acompanhou nessa aventura mais atualizada. Irene, o que você, nesse tempo todo, já descobriu, já conhece dessa história do astronauta? Eu acho que é uma história bem intrigante, né? Na verdade, ela tem o charme, né, da mística, daquele negócio assim de que as pessoas têm medo de falar, as pessoas têm... Tem um mistério, né? Aquele mistério, aquele negócio. Eu, assim, dificilmente teria uma pessoa com o mesmo nome do pai, da mãe, né? É muitas coincidências para fechar. Ontem conversamos com a dona Leopoldina, ela mesma disse que a família sabia
antes da ida para a Lua, que Conrad trabalhava na NASA, né? Então era um fator que eu desconheci, ela comentou ontem. Mas é bem legal de conversar com as pessoas, porque é o medo e a curiosidade, né? É aquele negócio, uma mistura de... Realmente parece bem filme de mistério, aquele negócio. Mas é bem legal de conversar com as pessoas. Sim, até porque tem pessoas que acreditam piamente que realmente aconteceu. Outras já ficam, como você falou, receosas de falar, o que deixa a gente mais com vontade de buscar informação, porque onde tem fumaça tem fogo, né? É bem isso, que a gente comentou lá na primeira vez e agora também. Você fala com as pessoas têm muito medo, parece, muito receio de falar sobre o assunto. Então, é bem intrigante mesmo, né? Você começa a falar com ele traz uma informação, outro tem outra. Mas é aquele negócio, né? Quando a pessoa tem curiosidade, ela fala sobre o assunto, mas não tem conhecimento suficiente, às vezes. Então, é a história do conta e aumenta um ponto, né? Exatamente. Quem conta, aumenta um ponto. E aí tudo vem aquela... mística, aquele negócio de que era, não era, de que foi arrancada as folhas de batismo, né? Né? Não sei o que tem de verdade e o que não tem, mas independente do que tem de verdade ou não, é uma história bem fascinante, né? É isso que eu ia lhe perguntar. Depois de tudo que a gente já vem apurando desde 2006, né? E agora de novo com outras pessoas, porque algumas daquela ocasião já faleceram, inclusive, né? Sim. A gente nem tem como novamente entrevistá-los. Mas na sua opinião, lá no fundinho, Irene, acredita que o astronauta... Na verdade, o Charles nem, depois que eu apurei também, nem pisou na Lua. Ele ficou na nave. Ele não desceu, né? Ele era o comandante e ficou lá, enfim. Então ele não chegou a pisar. Mas se tivesse pisado, será que ele colocaria uma bandeira dos Estados Unidos e uma de Portunhol lá na Lua, Irene? Não colocaria de forma nenhuma, né? Porque é assim... primeiro que eu acho que é uma questão de soberania nacional. Admitir que o astronauta que comandou uma missão tão importante não tenha nascido naquele país, né? Outra coisa é que ele foi registrado nos Estados Unidos, ele não foi registrado aqui, até onde a gente sabe. Então, eu acho que assim, eu creio que seja. Eu não vejo, assim... Eu acredito realmente que seja a mesma pessoa. O astronauta Charles Conrad morreu em um acidente de moto na Califórnia, no dia 8 de julho de 1999, aos 69 anos. Quantas vezes você já ouviu falar nessa história? O fato é que de tão interessante, não dá para ela cair no esquecimento simplesmente. A gente espera que toda vez que você olhe para a Lua, você lembre ou pense: será que o astronauta do Maratá esteve na Lua?